Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu já abordei muitas vezes aqui no canal, que é sobre a questão de financiamento de pesquisa. Eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto, tinha um vídeo muito antigo no meu canal que falava quem paga a ciência no Brasil, numa época em que ninguém nem estava discutindo direito sobre essa questão de tinha que ser público, tinha que ser privado, eu já explicava como funcionava aqui no Brasil, e tem outros vídeos meus muito mais recentes, sendo que eu vou destacar dois. Um que eu falei sobre o Marco Civil da Ciência, que foi aprovado pela Dilma, se não me engano, 2015, não me lembro agora, mas vou deixar o vídeo aqui, explicando que seria facilitada a possibilidade de haver parcerias público-privadas no financiamento de pesquisa no Brasil, que muita gente criticou, muita gente elogiou, e eu particularmente achei que foi uma ideia muito boa. E um outro vídeo, que foi aquele que eu respondi ao Rafael Haydn, ao Rafael Lima, lá do Ideias Radicais, e depois ele me respondeu, eu fiquei de responder de novo, minha vida enrolou, não respondi. O dia que eu encontrar com o Rafael, quem sabe a gente não faz um debate ao vivo sobre isso. Nesse vídeo, eu debatia que não era possível fazer ciência de base de maneira pura, sem o apoio do Estado, porque apenas o Estado poderia fornecer uma verba desinteressada, entre aspas, que empresas privadas dificilmente iam conseguir, porque essas pesquisas não visam o lucro. A menos que a gente estivesse falando de filantropia, e aí isso é uma coisa que funciona, nos Estados Unidos funciona, mas também não é única e exclusiva. Você não pode se basear para fazer ciência de base apenas em filantropia, apesar de que isso é uma fonte privada, de fato, de financiamento de pesquisa, e o Brasil não tem esta tradição, infelizmente, e nem sei se um dia vai ter. Então, o que eu vou falar aqui neste vídeo, beleza? Sobre o que aconteceu na iniciativa CENTED. CENTED é a abreviação para Centro de Excelência para Descobertas de Alvos Moleculares. E aí você vai me falar, Pirula, mas a abreviação disso não dá CENTED. E aí eu lhe explico, jovem gafanhoto, não é a mesma coisa, porque esta é a abreviação da sigla em inglês, Center of Excellence in New Target Discovery. E é por isso que a sigla é CENTED. E eu já explico por que isso está escrito em inglês. Porque foi uma iniciativa do Instituto Butantan, junto com uma empresa farmacêutica gringa chamada GSK, que é a abreviação para GlaxoSmithKline, que deve ser o nome dos três fundadores da empresa. E no meio disso daí está a FAPESP, a Fundação de Amparo de Pesquisa ao Estado de São Paulo, que, como eu expliquei naquele meu vídeo lá de, sei lá, 2000 e bolinha, é o órgão principal financiador do Estado de São Paulo. É uma das FAPs, né, das Fundações de Amparo à Pesquisa, que tem em todos os estados, mas São Paulo, como possui o maior PIB, a FAPESP é a FAP com mais dinheiro do Brasil. Bom, se vocês acompanham com muita frequência aqui os divulgadores científicos do YouTube, vocês vão ver que vários deles comentaram sobre a iniciativa CENTED recentemente, porque eles nos procuraram, na verdade procuraram o Emílio, né, e o Emílio então acabou juntando aí a força-tarefa, o Emílio do Blablalogia. Como é muito raro as pessoas quererem patrocinar vídeos de ciência, quem sabe a gente não pode estimular outras empresas e institutos patrocinar canais de ciência no YouTube, certo, que possam fazer a divulgação dos seus trabalhos. Eu acho isso muito promissor e é algo que aqui no Brasil ainda está muito incipiente. Essa iniciativa do CENTED é simplesmente genial e se encaixa exatamente naquilo que eu tenho defendido há tanto tempo e que muita gente das universidades públicas enxerga como algo completamente asqueroso e impossível de cogitar. Que devemos, sim, procurar dinheiro em iniciativas privadas para ciência. Porque agora o que vai acontecer é corte atrás de corte. E você pode ficar sentado no cantinho chorando a falência iminente e a fome iminente que se avizinha sobre os cientistas, ou você pode fazer alguma coisa. Mais impressionante ainda, isso não refletiu necessariamente numa venda ideológica, sabe? Porque o grande medo das pessoas, quando a gente está falando de financiamento privado de pesquisa, é que aconteça o que já acontecia na época dos estudos sobre o tabaco, do que já aconteceu agora, né, com algumas partes dos estudos de aquecimento global, que é as empresas financiarem pesquisas única e exclusivamente se elas falarem aquilo que elas querem ouvir. As indústrias do tabaco, por exemplo, financiavam pesquisas que diziam apenas que o tabaco não fazia mal ou não fazia tão mal assim quanto as pessoas diziam. E isso, obviamente, não era bem verdade, e apenas as pesquisas independentes feitas
com dinheiro estatal, né, ou seja, sem necessariamente um interesse privado, acabaram revelando que essas pesquisas eram fraudadas ou eram enviesadas. Aí o exemplo do aquecimento global, mesma coisa, certo? Você tem aí vários pesquisadores que negam o aquecimento global que foram, de maneira aberta, financiados por indústrias petrolíferas como a ExxonMobil, a Texaco. Então, sabendo disso, é óbvio que eles não iam financiar pesquisas idôneas sobre a mudança climática, iriam financiar apenas pesquisas que falariam contra a mudança climática, dizendo que o combustível fóssil não tem culpa de nada. E eu nem estou dizendo que essas pesquisas são fraudadas. Pode ser que sejam pesquisas de cientistas que estavam narrando ou publicando aquilo que eles encontraram ou aquilo que eles genuinamente defendem. Porém, é bastante confortável para essas empresas financiar apenas aquele punhado de cientistas que defendem as ideias que seriam favoráveis para a indústria do petróleo. Então, esse sempre foi o medo de você apelar para pesquisas com financiamento privado. A gente poderia citar mais uma série de exemplos aí, inclusive de medicina, né? Aliás, muito da medicina, e inclusive também da questão alimentar, né? Da nutrição. O ovo faz mal, o ovo faz bem, o açúcar faz mal, o açúcar faz bem. O próprio caso histórico, né? Daquela publicação no The Lancet, né? Do Andrew Wakefield, que dizia que as vacinas causavam autismo, foi depois revelado que era um caso de patrocínio privado de uma outra empresa que queria produzir outras vacinas ou tratamentos que envolviam outros métodos, que queriam que o governo parasse de pagar essas empresas aí que produziam as vacinas. Bom, nesse caso da parceria da GSK com o Instituto Butantan, né, intermediado pela FAPESP, porque a grana que paga o Instituto Butantan não vem do Instituto, né, o coitado do Instituto recebe um repasse muito pequeno de verbas do Estado. Quem faz exatamente esse financiamento dessas pesquisas é a FAPESP, certo? Mediante projetos que são enviados, avaliados por uma série de revisores e aprovados ou reprovados. No caso, foi aprovado. E uma coisa que me chamou muita atenção numa das cláusulas desse acordo é que qualquer coisa que seja descoberta nessa parceria, e eu já vou explicar qual é o intuito dessa pesquisa, que é muito interessante também, qualquer resultado desta parceria não será uma patente exclusiva da GSK. A GSK vai ter apenas a prioridade no pleiteamento de comprar esse desenvolvimento, esse produto desenvolvido pelo Instituto Butantan. Ou seja, nada mais justo que eles tenham essa prioridade, um lance, digamos assim, num leilão de patentes, porém, se alguma outra empresa oferecer mais dinheiro que a GSK não tenha condições de cobrir, essa empresa leva a patente que foi financiada pela GSK. Se você for pensar, é até um pouco de sacanagem, porém, eu achei muito legal porque gera mais transparência no tipo de pesquisa que está sendo desenvolvida ali no Instituto Butantan. Melhor ainda, essa pesquisa, que é uma pesquisa de base, não é uma pesquisa aplicada, pelo menos não diretamente aplicada, ela não tem garantia nenhuma de que vai efetivamente produzir algum medicamento novo, ou algum composto novo, algo que possa ser utilizado pela indústria farmacêutica. Pode não dar em nada, pode simplesmente não descobrir nada. Óbvio que eles apostaram nisso porque já havia algumas pesquisas prévias que eram muito promissoras. Mas se no final das contas não foi descoberto absolutamente nada de útil, simplesmente eles deram dinheiro para se pesquisar algo que sabemos que não vai gerar nada de útil. Ou seja, pelo menos você faz um check ali na checklist falando, ok, isto aqui não serviu para nada, ok, isto aqui serviu para alguma coisa, isto aqui nos deu essa resposta que foi negativa, mas é uma resposta de qualquer maneira. Toda informação é útil, mesmo a informação de que tal coisa não serve para isso. Isso é uma coisa que muitas pessoas acabam esquecendo e que, usualmente, no ponto de vista mercadológico, acaba não sendo muito valorizado, porque as pessoas querem resultados rápidos, elas querem lucro, coisas positivas e esquecem que, eventualmente, uma resposta negativa pode te dar ali uma informação muito relevante, que é exatamente, gastamos tempo investindo num caminho que não dá em nada. Vamos aqui investir em outro caminho. Então, vamos falar agora sobre peculiaridades desse tipo de pesquisa que está sendo tocada nessa parceria público-privada. Isso já foi pincelado de maneira brilhante pelo Davi Calazans, no seu extraordinário canal Ponto em Comum, que está crescendo numa velocidade assombrosa, e eu espero que continue crescendo numa velocidade muito maior, e também pelo próprio Emílio, do canal Blablalogia, em 2 vídeos que ele fez, um entrevistando uma das pesquisadoras, e no outro explicando, em 120 segundos, o objetivo da pesquisa. A coordenação é feita pela pesquisadora Ana Maria Chudzinski Tavassi, é um nome difícil de pronunciar. O legal é que a cúpula de pesquisadores que está encabeçando esta parceria são
todas mulheres. Eu acredito que sejam todas mulheres, ou pelo menos 90% mulheres. Então é muito legal esse tipo de coisa, porque ainda por cima quebra dois tabus. Um, de que no Brasil não se faz pesquisa de qualidade, que o Brasil é uma porcaria e etc. Existem sim pesquisadores bons, a despeito de uma série de defeitos que são reais sobre o fazer científico do Brasil. E dois, que mulheres não só não estão presentes na ciência, como o mito de que elas não teriam a capacidade de dirigir pesquisas de ponta. Então é uma coisa muito legal, eu acho que é algo bastante relevante. Eu também comentei sobre mulheres na ciência no meu canal aqui, num outro vídeo. Um sobre abusos sexuais que eventualmente acontecem com mulheres, isso daí não é raro. E nesse vídeo eu também comento sobre a presença das mulheres, né, e sobre a posição, muitas vezes até tirânica, que homens exercem sobre mulheres dentro da academia científica. Mesmo mulheres sendo maioria na academia científica, elas ocupam uma minoria de posição de destaque. Então eu achei muito legal isso também acontecer nessa parceria. E agora já vão falar o Pirula é esquerdista, o Pirula é marxista, o caramba 4, sendo que eu não vejo nada de esquerdismo nisso, em eu apenas festejar existência de uma pesquisa de ponta gerenciada por mulheres. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser comemorada por qualquer pessoa, independente de ser direita ou esquerda, apenas pessoas que se preocupam com relação a essa questão do desequilíbrio entre homens e mulheres na academia, especialmente no que tange a posições de destaque. Porque, como eu falei, as mulheres são maioria na academia científica, mas elas são uma minoria em posições de destaque. Eu não sei por que isso tem que ser de esquerda ou de direita. Conheço muitas meninas de direita que defendem exatamente esses pontos aqui. A meu ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos continuar falando aqui. Agora vamos falar sobre a pesquisa que está sendo desenvolvida. Como muita gente sabe, o Instituto Butantan é um centro de pesquisa internacionalmente conhecido por trabalhar com venenos de animais, produzidos por animais, sendo que eu vou listar aqui as principais linhas de pesquisa, que muita gente já conhece: serpentes, aracnídeos, aranhas e escorpiões no caso, quilópodes, que seriam as centopeias, né, as lacraias, e insetos, tá? Especificamente aqui, o caso delas foram toxinas de larvas de lepidópteros, ou seja, lagartas de borboleta. As famosas taturanas, né, que todo mundo diz que eu tenho uma aqui em cima dos olhos, e essa analogia não é à toa, porque as taturanas também são muito peludas. Obviamente aquilo lá não é um pelo igual ao nosso, né, é uma estrutura homóloga ali, e muitos desses pelos produzem substâncias urticantes, substâncias que queimam, que podem gerar, inclusive, um malefício a longo prazo. E o que serviu de estopim, de pontapé inicial para a pesquisa dessas cientistas, foi que algumas lagartas que existem em seringueiras produzem uma toxina que, com exposição a longo prazo, que é uma coisa que acontece com frequência com seringueiros, acabam gerando características semelhantes à artrite. Então o seringueiro fica lá o dia inteiro no mato, tirando leite, extraindo látex, acaba sendo exposto repetidas vezes à toxina dessa lagarta e acaba desenvolvendo sintomas de artrite e depois, inclusive, não podendo trabalhar, né? Vira um caso de invalidez, né? E aí o que acontece? Elas chegaram e falaram: olha, se essa toxina pode, eventualmente, desencadear mecanismos que são semelhantes ao da artrite, por que a gente não usa a atuação desta toxina para fazer um estudo sobre a artrite em seres humanos? E aí várias pessoas que já estão um pouquinho mais antenadas com as coisas que eu defendo vão chegar e falar assim: tá vendo, Pirula? O Hahnemann estava certo, a homeopatia é a salvação da medicina, porque temos aí um caso de semelhante cura semelhante. E aí eu vou ser obrigado a corrigir você, meu caro incauto, porque em nenhum momento eu estou falando que eles vão usar a toxina da lagarta para curar artrite. Não é que eles estão dizendo que vão pegar a toxina da lagarta e injetar uma pessoa com artrite e ela vai melhorar, porque este seria o princípio de semelhante cura semelhante. O que essas cientistas estão fazendo é fazer um estudo de simulação da ação da toxina em laboratório para ver como acontece a degeneração das proteínas que acabam gerando artrite. Ou seja, na verdade, é você conseguir estabelecer um modelo de laboratório para estudar como que acontece essa degeneração e, quem sabe, impedir que ela aconteça. Porque se a atuação do veneno mimetiza, ou seja, ela imita exatamente a degeneração de proteínas, o mecanismo, a cascata enzimática que gera a degeneração de proteínas das pessoas que têm artrite, você conseguindo desenvolver uma cura para as pessoas que são queimadas por taturanas, pode acabar sendo um mecanismo que também possa curar
a artrite, tá? Então não tem nada de homeopático aqui, muito menos de semelhante cura semelhante. Mas é uma ideia muito interessante e é uma coisa que aparentemente está rendendo aí alguns resultados promissores. Como eu falei, isso é pesquisa de base. Antes de você desenvolver aí um modelo para simular a artrite, você tem que estudar o mecanismo da toxina, você tem que estudar qual é a toxina, você tem que estudar a taxonomia desses bichos, você tem que estudar a evolução desses bichos, você tem que estudar como aquela toxina foi gerada, você tem que estudar toda a composição daquela toxina e tudo isso é ciência de base. Tudo isso é coisa que vai demorar anos, às vezes décadas de pesquisa, para talvez lá no futuro conseguir gerar uma cura. Agora vai me falhar aqui o quanto isso já está avançado nessas pesquisas aí do pessoal aí do Sentid. E o legal é que na entrevista que o Emílio fez com uma das pesquisadoras, ela demonstra uma pesquisa na mesma linha, só que com venenos de jararaca, tá? Com veneno de cobra, geralmente do gênero Botrops. Agora vai me falhar a memória se todas as chamadas jararacas continuam no gênero Botrops. Eu acho que não. Porém, a jararaca mesmo, né, a Botrops jararaca, continua sendo Botrops até onde me conste, e o soro antiofídico, que é produzido no Instituto Butantan, contra a picada de jararaca, continua se chamando veneno antibotrópico. Isso é uma coisa muito interessante, porque cada gênero de serpente acaba produzindo um veneno que atua de forma diferente nas suas vítimas. Então, no caso da jararaca, você tem um veneno proteolítico, ou seja, ele dissolve proteínas. Então, é um veneno que possui, obviamente, uma ação generalizada, mas a principal ação dele é local. Ou seja, se você for picado, por exemplo, por uma cascavel, que não é do gênero Botrops, é aquela do chocalhinho, o veneno da cascavel é primordialmente neurotóxico, o que significa que ele atua principalmente no sistema nervoso central e você vai ficando com cara de bêbado, vai estragando uma série de funcionamentos ali até que você acaba morrendo. Tem, obviamente, uma ação proteolítica, dissolve proteína, tanto é que depois de muito tempo da picada da cascavel, você começa a urinar preto, porque o seu rim está trabalhando ali na eliminação de uma série de compostos que estão se degradando dentro do seu corpo, porém, o efeito local do veneno da cascavel é menor. No caso da jararaca é o contrário, ela vai atuar no teu sistema nervoso central, mas o veneno dela é principalmente local. Ele dissolve as proteínas do local da picada. Por isso que não é raro que uma pessoa que é picada na perna, por exemplo, por uma jararaca, acabe chegando tardiamente até um posto de saúde, até o posto de saúde às vezes não tem o soro antiofídico. Quando é efetivamente aplicado, salva a vida do cara, mas a perna tem que cortar fora. Não deu para salvar a perna, porque todos aqueles tecidos foram destruídos, né? Foram digeridos. Ou, se não perdeu a perna, perde toda uma camada muscular, perde a pele, perde não sei o quê, acaba ficando deformado de alguma maneira. Quando é mão, essas coisas assim, perde o dedo, enfim. E tem uma coisa muito interessante. Como a presa das cobras, em geral, são mamíferos, a maioria dos viperídeos daqui das Américas ou da Ásia, né, que são chamados de crotalíneos, possuem aquela fosseta L'Oreal, que eles chamam, que é o detector de calor, né, faz com que eles tenham aquela visão de que o predador tem. Essa detecção de calor que elas possuem é uma adaptação para facilitá-las de encontrar as presas preferidas delas, que são animais de sangue quente. São pequenos roedores, pequenos marsupiais, até pequenas aves. Esses animais de sangue quente são mais facilmente detectados por essas cobras por causa da visão de calor que elas têm. Quando você vê viperídeos que não possuem esses órgãos, como é o caso dos viperídeos da Europa e da África, você acaba vendo que eles não necessariamente preferem presas com sangue quente. Às vezes elas comem outras cobras, às vezes comem lagartos, anfíbios e, claro, mamíferos e aves quando eles vacilam. Você não tem uma especialização ali na detecção de animais de sangue quente. E uma coisa muito legal é que, então, o veneno das jararacas, e na verdade de praticamente todos os viperídeos das Américas, acabou se especializando para dissolver proteínas de animais de sangue quente. E no caso das jararacas, especificamente mamíferos. Como nós somos mamíferos, eventualmente a forma como o veneno da jararaca dissolve as proteínas de um ratinho pode ser equivalente à forma como ele dissolve as proteínas da gente, certo? Quando nós somos picados por uma dessas serpentes. E a história evolutiva da glândula de veneno das cobras é muito legal, porque elas são nada mais do que glândulas de saliva modificadas, né? E a nossa saliva, ela possui uma atividade de digestão, ela possui enzimas digestivas, no caso para dissolver amido, porque nós somos animais que viemos de uma linhagem essencialmente frugívora, né? A gente tem uma alimentação primordialmente de frutas, como acontece com chimpanzés, bonobos e, enfim, com nossos primos mais próximos, ainda que nós tenhamos a capacidade de digerir carne. Nós não somos essencialmente herbívoros, nós somos
onívoros, e dissolver amido é uma das coisas que a nossa saliva faz. A gente tem uma enzima que chama amilase salivar e essa enzima ajuda a dissolver o amido ainda durante a mastigação. Então a nossa saliva já está quebrando as moléculas de amido, ou seja, a gente já está digerindo parcialmente a comida antes mesmo de chegar no estômago. E como a gente sabe, muitas frutas e legumes, né, ou aquelas frutas que a gente condicionou a chamar de legume, como tomate, abóbora, etc., acabam sendo muito ricas em amido, tá? Umas mais, outras menos. Então, quando você estuda que a saliva da maioria dos vertebrados já possui uma capacidade digestiva desse ou daquele composto, não é difícil de você imaginar que algumas salivas tenham desenvolvido enzimas com a capacidade de dissolver proteínas. No caso, esses passos evolutivos não requerem nenhum grande salto, porque essas enzimas elas não são tão diferentes umas das outras. Pode ser que, na verdade, como boa parte dos primeiros vertebrados terrestres eram carnívoros, que as primeiras enzimas digestivas da saliva dos vertebrados tenha sido para dissolver proteína, para dissolver carne, e que nós, na nossa linhagem de primatas, acabou convertendo em enzimas para dissolver amido, para dissolver carboidrato. Os indivíduos que tinham essas enzimas com essa digestão de alimentos que eram mais comumente consumidos, acabaram tendo vantagem evolutiva frente aos outros que não tinham essa facilidade de digestão, porque a dieta simplesmente mudou, ou seja, o ambiente mudou, a oferta de comida mudou e quem estava mais bem adaptado sobreviveu. Então, essa história das glândulas de veneno é muito interessante e, obviamente, que a seleção natural favoreceu aquelas serpentes que possuíam uma enzima digestiva mais forte na sua saliva, até que começou aí a produção de veneno. Tem alguns lagartos que produzem veneno, e as proteínas, né, que formam esse veneno, aí acabaram surgindo em etapas posteriores da evolução desse grupo e específicos para suas presas, dependendo do grupo de serpentes ali. Então você tem venenos que atuam de maneira diferente em cobras que a gente chama de elapídeos, né, que seriam as najas, as cobras corais, aquelas cobras australianas lá, super potentes, cobras marinhas, né, que comem mais peixes, enquanto que essas cobras que se alimentam mais de aves, ou de outras serpentes, ou de anfíbios, ou de mamíferos, acabaram desenvolvendo toxinas mais específicas para cada um dos seus tipos de alimentação. Você também tem as toxinas de defesa, como é o caso da taturana, como é o caso de alguns piolhos de cobra, né, que são aquelas centopeias que não são predadoras, se não me engano, elas comem só plantas, mas usam o veneno para matar os predadores e fazer com que eles não comam mais bichos daquela espécie. A borboleta monarca também, se não me engano, tem esse tipo de defesa, e uma série de outros animais, tá? Só que aí é uma toxina que foi desenvolvida de maneira paralela, né? Não é uma toxina que seja homóloga, né? Ou seja, que tem a mesma origem da toxina das serpentes ou dos lagartos, enfim. Ou mesmo dos sapos e rãs, né, que tem alguns que também possuem toxinas bastante violentas, inclusive. Essa questão de você dissolver as proteínas no local gera uma inflamação no lugar da picada. Obviamente que quando você pega uma presa pequena, isso gera a morte, né, o óbito em pouquíssimos minutos. Quando você está falando de um animal grande como nós, esse efeito demora mais, esse efeito toma mais tempo, né, para atuar, acaba matando dependendo da espécie da serpente, mas também gera uma reação inflamatória no local. Então você também pode fazer uma pesquisa parecida com aquela que foi feita com as taturanas com o veneno das jararacas, que é o caso da Catarina, que é essa pesquisadora que foi entrevistada pelo Emílio, está fazendo também no grupo do Sentiry. Esse mecanismo de inflamação pode ser parecido com o de algumas doenças de origem inflamatória. E aí você pode, através da simulação em laboratório, usando o veneno da jararaca, entender o mecanismo da inflamação, ou seja, qual a cascata que dissolve a proteína, qual a cascata que faz com que o sistema imunológico gere aquela inflamação, e isso ajudar numa cura, pelo menos para os sintomas das pessoas que sofrem de doença inflamatória. E não só uma pesquisa extraordinária, como também é um método de obtenção de verba e de desenvolvimento da pesquisa que eu achei muito bom. Eu achei fantástico, inclusive porque eu defendo que o máximo que a gente puder ter de investimento privado em pesquisa, obviamente que o ideal é que seja de maneira mais idônea possível e não de direcionamento ali de resultado, mas esse tipo de investimento eu acho que é muito, muito, muito salutar, especialmente porque ele libera verba do governo para investir naquelas áreas que efetivamente não vão ter interesse nenhum do mercado, da indústria, ou enfim, o Estado tem que bancar a pesquisa de base. Quanto mais respiro ele puder ter para isso, melhor, porque aí ele consegue ou não ter que gastar tanto dinheiro, ou principalmente conseguir direcionar esse dinheiro, porque aquilo que a gente pode conseguir em investimento privado já vai ser o responsável por bancar
parte dessa pesquisa. Vou deixar aqui na descrição os meus vídeos anteriores falando sobre o marco legal da ciência, sobre a discussão que eu tive com o Rafael, sobre financiamento público de pesquisa, sobre a discussão sobre quem financia a pesquisa no Brasil, e vou deixar nos cards finais aqui os vídeos dos outros divulgadores científicos que também foram chamados para falar sobre essa iniciativa do CENTID, beleza? E, novamente, faço meus votos aqui para que mais institutos, mais centros de pesquisa, mais instituições queiram patrocinar divulgadores científicos para falar sobre seus resultados de pesquisa, ou pelo menos das suas linhas de pesquisa, beleza? Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Camisetas da Doppel Store, temáticas científicas, temáticas geek, enfim, tudo que vocês puderem imaginar que é legal, vão estar aqui embaixo, com camisetas do Tio Pirula, que já temos 3 árvores genealógicas dos dinossauros, vão ser 5 no total, as outras 2 vão sair em janeiro, porém já estão muito legais, vocês podem comprar, aqui embaixo o link com a promoção, compre 3, leve 4, ou seja, você vai pagar 3 camisetas e ganha uma de graça. E aqui eu tô usando uma da NASA, olha aí, ó, uhul! Beleza? Eu já sou um nazista, né? Que piadinha boa. E é o terror de todos os terraplanistas. Aqui embaixo tem o link para comprar com promoção. Beleza? Então, a gente se vê no próximo. Um abraço e falou!